Bora entender essa história. Sabe quando uma luta por direitos, uma coisa que deveria ser coletiva, acaba virando uma briga pessoal e contra o sistema todo? É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. É o caso de um líder sindical lá de São Paulo que, ao buscar melhorias para a categoria dele, acabou supostamente na mira de uma perseguição institucional. Essa frase aí, ela já dá o tom de tudo. Ela resume a acusação principal, a espinha dorsal desse conflito todo. A ideia aqui não é de uma simples discordância, sabe? A alegação é de que existe um esforço claro para calar quem pensa diferente. E isso, claro, deixa o clima bem tenso para tudo que a gente vai ver daqui para frente. Então, quem está no centro dessa confusão toda? O nome dele é Fábio Jabá. Ele é o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo. E a luta dele, que começou como uma busca por condições melhores de trabalho e valorização, bom, digamos que a coisa saiu do profissional e virou algo bem pessoal, bem rápido. E é aqui que a história dá uma guinada. Deixou de ser só sobre negociação, sobre o sindicato e o governo. Virou um verdadeiro drama pessoal. E as armas usadas nessa batalha, supostamente, foram as próprias ferramentas da administração. Processos, suspensão, atacando diretamente o sustento da pessoa. Tá, mas e aí? Qual é o preço que se paga por peitar o sistema? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Quais foram as consequências reais, sabe? Aquelas que a gente consegue ver e medir que o Fábio Jabá teve que encarar por causa da sua atuação no sindicato. 60. Guarda esse número. 60 dias. É o tempo da suspensão. E o detalhe mais pesado, sem salário. Pensa só, 2 meses sem receber. É uma pancada, né? Uma medida que tira a briga do campo institucional e joga direto no bolso, na vida pessoal de alguém com impacto financeiro gigante. Mas qual foi a justificativa oficial para uma punição dessas? Aparentemente, foi por ele ter gravado um vídeo dentro do próprio carro. Parece pouco, né? E é isso que o sindicato alega. Eles dizem que isso foi só um pretexto, uma desculpa para atingir um líder que estava sendo uma voz muito crítica, muito incômoda para a gestão. A coisa chegou num ponto que estão chamando de asfixia financeira. É forte, né? O presidente do sindicato precisou literalmente pedir ajuda financeira para os colegas para conseguir pagar as contas básicas. Isso mostra o tamanho do impacto pessoal e a vulnerabilidade que um líder sindical pode enfrentar. E na visão do sindicato, isso não foi um caso isolado, uma coisa pontual. Para eles, essa suspensão faz parte de uma estratégia muito maior. É como se fosse um recado bem claro da administração, sabe? Do tipo, olha o que acontece com quem discorda. Um jeito de desestimular qualquer outra pessoa a se manifestar. Ok, agora a gente vai sair um pouco do caso individual do Jabá para olhar o quadro geral. O que se alega é que existe um padrão, quase um manual do silenciamento. Uma espécie de passo a passo usado para neutralizar as vozes que criticam o sistema por dentro. O nome que dão para isso é modus operandi. A tática seria a seguinte: pegar ferramentas burocráticas, tipo os processos administrativos disciplinares, os famosos PADs, e usar não para apurar algo de verdade, mas sim como uma arma de retaliação. A ideia é cansar o alvo, soterrar a pessoa numa avalanche de processos. E essa tática, olha só, pode ser dividida em 4 passos bem claros. Primeiro passo, um líder aponta os problemas do sistema. Segundo passo, esse líder é bombardeado com processos e sindicâncias. Terceiro passo, vem o esgotamento, o cansaço emocional e financeiro. E por fim, o quarto passo, que é o grande objetivo, outros trabalhadores veem aquilo e ficam com medo de falar, de se manifestar. Cria-se um clima de intimidação. Mas olha que complexo, a pressão de fora não é o único problema. A análise mostra que talvez o maior obstáculo seja interno. É isso mesmo. A própria categoria, que precisaria estar mais unida do que nunca, está rachada. E essa divisão tem até nome e sobrenome, é a briga entre ASP, que são os agentes de segurança penitenciária, e os AEVP, os agentes de escolta e vigilância penitenciária. O curioso é que uma lei de 2024 unificou as carreiras na Polícia Penal, mas a rivalidade histórica continua. E essa briga interna acaba enfraquecendo todo mundo, minando o poder de negociação da categoria como um todo. E por que isso é tão grave? Pensa bem, essa divisão, que é quase uma autossabotagem, está acontecendo numa das categorias com os piores salários da segurança pública do Brasil. É uma ironia bem triste, né? Justo na hora em que a união seria fundamental para lutar por um salário melhor, é a desunião que fala mais alto. Certo, com pressão de fora e racha por dentro, o cenário não parece bom.
Então, qual seria a saída? A parte final aqui da nossa análise vai focar justamente nisso. Qual o caminho proposto para superar esses problemas e conseguir alguma mudança de verdade? A solução apontada se apoia em 3 pilares. O primeiro, representação parlamentar. Ter gente da própria categoria lá onde as leis e os orçamentos são decididos. O segundo, coesão. Acabar com essa briga de ASP contra a EVP e formar uma frente única. E o terceiro pilar, deixar de lado as divisões ideológicas, de esquerda e direita, e focar no que realmente importa, a dignidade da profissão. O argumento é bem direto. Um sindicato forte é importantíssimo, claro, mas não resolve tudo sozinho. De acordo com essa visão, a mudança para valer só acontece quando a categoria também tem uma voz política forte lá nos corredores do poder, gente que possa de fato influenciar as decisões que vão definir o futuro de todos. E para fechar, fica uma reflexão. A história do Fábio Jabá, no fim das contas, levanta uma pergunta que vai muito além dele, muito além da categoria dele. Quando uma voz que fala por muitos é silenciada, qual é o custo real disso? Porque o preço desse silêncio, nesse caso, não é pago só por uma pessoa, mas por toda a coletividade que ela representa. Fica aí para a gente pensar.